WW de volta, quem está conosco agora é o analista político Thiago de Aragão, CEO da consultoria Arco Advice International. Thiago está lá em Nova York, bem-vindo, meu caro. Tudo bom? Maravilha. Olá, Lorival. Melhor agora, Lorival Santana aqui comigo também, bem-vindo, Lorival. Estados Unidos confirmaram o envio de representantes ao Paquistão para uma segunda rodada das negociações de paz com o Irã. O regime iraniano, no entanto, não confirma a realização de conversas diretas com os americanos. Confira. Os enviados americanos são Steve Witkoff, representante da Casa Branca para o Oriente Médio, e Jared Kushner, genro de Donald Trump e o seu conselheiro informal. O vice-presidente, J.D. Vance, não irá desta vez. Foi ele quem liderou a equipe de negociadores na primeira rodada de discussões, nos dias 11 e 12 de abril, que terminou sem avanços. Impasse sobre o programa nuclear iraniano e o Estreito de Hormuz continuam no centro das divergências. O chanceler iraniano Abbas Araghchi chegou nesta sexta-feira a Islamabad e foi recebido pelo ministro das Relações Exteriores do Paquistão, Ishaq Dar. Segundo a chancelaria paquistanesa, Araghchi teria reuniões com altos oficiais do país, que é mediador das negociações de paz. A mídia estatal do Irã nega que haverá qualquer conversa pessoal do chanceler com os americanos. No X, Araghchi disse que a viagem também incluiria visitas a Mascate, capital do Omã, e Moscou, na Rússia, com o objetivo de coordenar com parceiros assuntos bilaterais da região. Donald Trump busca um acordo quanto antes. O presidente norte-americano se vê pressionado pelos gastos militares bilionários, a turbulência econômica global puxada pela alta do petróleo e um cenário político adverso no campo doméstico. 58% dos americanos reprovam seu desempenho, enquanto 39% aprovam, segundo a média de pesquisas do New York Times. É a maior queda de popularidade de Trump registrada no atual mandato. A má avaliação do presidente é um risco potencial para o desempenho do Partido Republicano nas eleições de meio de mandato neste ano, que servirão como um referendo da gestão Trump. Thiago, esses americanos querem sair lá do Paquistão com que acordo? Olha, eles querem sair com um acordo que hoje não é factível. Eles querem sair com um acordo onde o Irã abre mão, primeiro, do controle no Estreito de Hormuz, basicamente de abrir mão de qualquer pressão que coloca no bloqueio americano, mas mais do que isso é abrir mão completamente do programa nuclear iraniano, que não vai acontecer. E não vai acontecer por 1000 razões. Uma delas é que tem duas pessoas que os iranianos não querem conversar para as negociações, e é o Witkoff e o Kushner. Eles até conversam com o Vance, eles acham que o Vance é melhor do que esses dois, e gostariam de um outro ainda fazendo parte desse processo de conversa também. Mas a chegada do Witkoff e do Kushner não me surpreende que os iranianos responderam com dúvidas sobre a reunião, justamente imediatamente depois que foi anunciada a ida do Kushner e do Witkoff, que estão indo buscar uma missão impossível. E aí, Lorival? Até desdobrando isso que o Thiago está dizendo, é porque o Kushner e o Witkoff são judeus que são muito próximos de Netanyahu, muito próximos da visão do Estado de Israel. Eles poderiam ser judeus e serem críticos a isso, mas além de serem judeus, eles são extremamente aderentes às visões de Israel. Quais são as visões de Israel nesse caso? Que uma condição fundamental para um cessar-fogo permanente tem de ser a desistência do Irã de apoiar os seus grupos proxies, Hamas, Hezbollah e Houthis. Isso é totalmente um non-starter para o Irã. E acontece que os Estados Unidos não têm condições de impor esse desejo, que poderia ser justificável, né? Muitas pessoas poderiam, não, são grupos terroristas, grupos guerrilheiros, são guerras por procuração que desestabilizam a região. Não é essa a discussão. A questão é que os Estados Unidos não estão em condições de impor isso ao Irã. Isso ficou muito claro quando o Trump ele disse que acabaram os ultimatos. Depois de ficar impondo ultimatos desde o dia 21 de março, que ele próprio ia adiando, até que isso perdeu totalmente a credibilidade e era a única carta que ele tinha. A outra carta seria voltar à guerra.
porque ele não quer voltar à guerra. Portanto, ele não tem nenhuma carta, o Trump. Essa é a realidade. E, enquanto que o Irã tem 441 quilos de urânio altamente enriquecido. O Irã tem o Estreito de Hormuz. O Irã tem uma tolerância à dor muito maior do que os Estados Unidos. O tempo corre a favor do Irã, um regime coeso que não está sob ameaça. O Irã consegue sofrer todo esse bombardeio que os Estados Unidos fizeram, e o modelo é Vietnã. Embora sejam proporções totalmente diferentes, não tem tropas americanas no terreno, Vietnã durou 8 anos, são situações diferentes. Mas, do ponto de vista dos iranianos, eles querem seguir o modelo do Ho Chi Minh, que é falar, você pode matar quantos de nós você quiser, mas você não vai conseguir sustentar essa guerra até o final e você vai ser derrotado. Esse é o objetivo do Irã. Agora, Thiago, se a necessidade do Trump acabar, interromper a guerra pelas questões domésticas, pela crise de energia no mundo, é patente, enfim, isso não se discute, porque afinal ele manda 2 negociadores com o qual o Irã não quer se sentar para negociar? Olha, o abismo cultural vem sendo um problema muito claro desde o início das negociações. Então, para o Trump, esses são aspectos considerados sem grande relevância. Ele não vê uma relevância importante, ele acha que é um comportamento intempestivo dos iranianos e uma falta de flexibilidade e de aptidão diplomática de não conversar bem com esses dois. Mas no Irã, você tem alguns aspectos culturais, principalmente o aspecto que eles consideram de honra, que tem um peso muito grande. Nas últimas semanas, em Teherã, eles vêm falando muito, eles aumentaram o volume de histórias e narrativas sobre o general Suleiman, que foi morto também numa operação de Israel, porque o general Suleiman, ele é o cara que acabou fortalecendo essa capacidade do Irã de utilizar o Hezbollah, os Houthis, o Hamas, para você ter uma ponta de lança que o Irã considera absolutamente necessária para a sua defesa. Então, quando eles tratam a negociação com os Estados Unidos, eles esperam do Trump que tenha um tipo de conversa que respeite os aspectos culturais do Irã e que respeite essas nuances, como, por exemplo, a escolha de Kushner e Witkoff. A partir do momento que o Trump ignora, a conversa ela já morre desde o início. Então, a dificuldade ela acaba sendo não no processo de finalização dos acordos a serem conversados entre os dois lados, mas a principal dificuldade é no início, é que a chegada dos Estados Unidos ela já é uma chegada falha do ponto de vista do Irã, e é isso que o Lorival falou. O Irã, ele sabe que ele aguenta o tempo que for. Se você não é um regime democrático, você não se preocupa com a opinião pública. Então, isso já é uma coisa. Segundo, o Irã nunca foi invadido de uma forma bem-sucedida na história. Então, é um país que está muito confiante da sua própria capacidade e agora tem o Estreito de Hormuz como uma comprovação internacional de que isso é capaz de gerar uma fraqueza muito grande na popularidade de qualquer presidente americano. Lorival, então a gente só pode esperar uma roda de negociação quando talvez o J.D. Vance entrar em campo e não o Witkoff e o Kushner? Só trazer aqui um reparo do que o Thiago quis dizer. O Soleimani foi morto numa operação dos Estados Unidos. A gente troca, ele falou Israel sem querer. Às vezes a gente troca os nomes, isso acontece com todos nós. Não, senão a gente não espera, vai esperar o quê dessa rodada em Islamabad? Veja, o Irã está com a dominância estratégica da crise. Então, foi o Irã que estabeleceu o status dessa reunião. Foi o Irã que disse, não, dessa vez o Ghalibaf não está indo, que é o presidente do parlamento, que neste contexto específico do regime iraniano está sendo considerado o equivalente ao J.D. Vance. Acima do Ghalibaf está o líder supremo e acima do J.D. Vance está o Donald Trump. Então, quando o Irã falou, não, está indo o Abbas Araghchi, que é o chanceler,
Aí o Trump enviou os enviados dele, que são negociadores. Aí você perguntará, por que não o Marco Rubio? Porque o Marco Rubio ele é conselheiro de segurança nacional, além de ser secretário de Estado. Então ele tem que ficar em Washington assessorando o Trump nas decisões que dizem respeito à segurança nacional, como é esse o caso. Então o Trump está colocando esses negociadores no mesmo nível do Araghchi, né, o chanceler iraniano. Então, os iranianos é que estão dominando a situação. Aí você vai falar, como assim? Eu sei que para muita gente isso é contraintuitivo. Os Estados Unidos destruíram a infraestrutura militar, uma parte da estrutura civil do Irã. Mas esse é um mindset ocidental, essa visão, né? A sociedade iraniana ela é baseada no martírio, é baseada, como o Tiago falou, na honra, na questão do orgulho nacional. Então, isso para eles é uma luta existencial que eles têm que lutar, serem vistos lutando sem se renderem, porque para eles seria a destruição não só do regime, mas na visão deles do próprio Estado. Então, para eles tem muito mais coisa em jogo do que uma infraestrutura, do que pontes, do que usinas de dessalinização. É por isso que o Trump não tem como pressioná-los por aí. Vai ter que chegar a um acordo. É claro que eles querem o final da guerra, querem parar de ser bombardeados e querem poder vender o petróleo deles. É lógico que eles desejam isso, mas não ao custo que o Trump está tentando impor, que é quase uma rendição, como ele diz, não pode mais enriquecer urânio, nunca mais. Não, peraí, isso para nós, para eles é uma questão de soberania, porque é para fins pacíficos, em tese, né? Então, o Trump ainda precisa calibrar as posições dele. E aí é interessante ouvir o Tiago Aragão sobre as condições internas, políticas, eleitorais para o Trump aceitar um acordo que não seja contrastante, visivelmente muito melhor, muito superior ao acordo que ele rompeu, que tinha sido alcançado pelo Barack Obama em 2015 e ele rompeu em 2018. Tiago, você, para finalizar, traça que cenário dessa rodada de negociação no Paquistão? Olha, ela vai acabar dando alguns sinais, principalmente para o lado americano. Como o Lorival falou, o lado iraniano sabe muito bem o que quer. E os iranianos eles ainda estão vendo uma oportunidade de sair dessa guerra melhor do que eles entraram, porque eles estão percebendo que o Estreito de Hormuz está gerando uma pressão doméstica tão grande no Trump que essa pressão doméstica pode acabar virando a mesa no processo de negociação. No caso, nos Estados Unidos, o que se espera é que isso termine, obviamente, o mais rápido possível, porque você tem inúmeros candidatos republicanos já completamente apavorados. Porque o que era há um ano atrás, uma situação muito positiva para que os republicanos eles saíssem bem nas eleições que vão acontecer agora no final do ano, o maior pavor que existe hoje dessa questão de Hormuz se estender ao longo dos próximos meses, mesmo que não seja de uma forma contínua, indo e voltando, de uma forma que vai afetar diretamente o resultado eleitoral. E esse também é um ponto muito importante, porque tudo que está se caminhando é na direção de algo muito similar ao que foi feito com o governo Obama. Se uma resolução começa a ocorrer no segundo semestre, isso pode se tornar um tema eleitoral importante, principalmente levando em consideração que o preço do combustível não vai cair rápido, é algo que vai durar mais tempo, independente de uma resolução na conversa dos dois lados. Finalizar, 1 minuto, Lorival? Não, acho que tudo agora está dependendo realmente da capacidade do Donald Trump de encontrar a quadratura desse círculo, que é dizer, eu fiz um acordo com o Irã que é muito melhor do que o acordo que o Barack Obama fez e sem mais guerra, sem mais custo econômico, e as coisas vão melhorar e a população, o eleitor republicano, pelo menos, acreditar nisso.